Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo Ros e é um prazer estar convosco para a nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Este é um projeto da Igreja Assembleia de Deus de Coxilha, que compreende o campo também, ou a cidade de Vila Lângaro, também o setor de São Miguel do Paradouro e a Arvinha. Então, todo o nosso campo de trabalho, nós estamos com o projeto EBD Online. E assim, todos os membros espalhados em o nosso campo poderão ter acesso à escola bíblica dominical, assistindo do seu celular, do seu computador, enfim, mas não é só restrito ao nosso campo de trabalho, mas a todos quantos amam a escola bíblica e têm o prazer em estudar a palavra de Deus. Este projeto de EBD Online, de maneira nenhuma, exclui a forma presencial que é utilizada nas igrejas, apenas é uma ferramenta que temos para alcançar o maior número de pessoas no seu lar, na sua casa e no horário que lhe for mais acessível. Então, a lição de número 2, ela então é baseada no tema o propósito dos dons espirituais. Esse é o tema, a lição que haveremos de estudar nesta oportunidade. Então vamos dar sequência aqui à nossa apostila. Nós temos o texto áureo, aonde diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Esse é o nosso texto áureo em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. E a verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 11, e capítulo 13, versículo 1 e 2. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 aos Coríntios 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém. Vamos aqui então para a introdução dessa nossa revista, dessa nossa lição, onde diz: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, conforme 1
Timóteo capítulo 3 e versículo de número 15. Agora, vejamos aqui nessa introdução que os dons espirituais, o propósito dele é edificar. Antes, porém, é um recurso imprescindível, é um recurso que é de suma importância para a manutenção da Igreja de Jesus. Os dons espirituais, eles fazem com que a Igreja ela se torne realmente um organismo vivo, um ambiente mais espiritual, um ambiente onde Deus se manifesta e através dos dons a edificação. Olhe esta palavra, o propósito é edificar-nos. O culto pentecostal, e eu abro um parênteses para dizer que tenho uma imensa alegria de fazer parte de uma igreja que crê nos dons espirituais, que crê no batismo com o Espírito Santo. Então, uma igreja que busca, uma igreja que dá liberdade para o Espírito de Deus agir, é uma igreja edificada, porque ali Deus se move curando ou através de dons espirituais, como profecia, variedade de línguas, discernimento de espíritos. Os dons espirituais fazem com que a igreja ela seja um ambiente muito prazeroso da gente conviver. Porque podemos, através dos dons, sentir Deus falando, Deus operando, Deus intervindo e Deus presente, ainda que Ele sempre está. Mas os dons espirituais e essas manifestações espirituais faz com que o crente ele perceba a presença de Deus de uma forma mais intensa. Vamos adiante aqui em nosso comentário. Essa lição ela é muito importante. Os dons, aqui o ponto de número 1, os dons não são para elitizar o crente. Vejamos, a igreja coríntia, ou seja, a igreja que estava em Corinto, a igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Vou parar aqui para comentar o seguinte. A igreja de Corinto, que ficava na região da Europa, né, onde hoje seria a Grécia, naquela época, o culto que marcava a cidade de Corinto era um culto à deusa Afrodite, a deusa do amor. E ali havia mais de 1000 profetisas, e por que não dizer, e sem dizer, porque é fato, elas eram prostitutas cultuais. Então toda esta imoralidade daquele culto a Afrodite, onde havia prostitutas cultuais, acabavam influenciando moralmente toda a cidade, porque havia um comércio, é uma cidade estratégica e de portos, onde todo o comércio cruzava pela cidade de Corinto, e esta cidade, então, ela era visitada por muitos turistas, negociantes, comerciantes, mas a prostituição, a promiscuidade, a imoralidade, ela corria frouxo ali em Corinto. E no meio desta cidade, o apóstolo Paulo, então, como vai dizer aqui a sequência, durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi
é que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar naquela igreja que nenhum dom lhe faltava, conforme 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 7. Então percebam, queridos, que nem um dom faltava naquela igreja. A palavra dom ali do grego é charisma, e charisma quer dizer um favor. Charisma, muitos pronunciam carisma, né? Mas o certo do grego o grego antigo, o grego bíblico, é um charisma. Então, é favor que alguém recebe sem nenhum mérito. Então, isso significa a palavra dom. Charisma, receber sem nenhum mérito. Ou seja, os dons espirituais, os dons concedidos por Deus, eu não preciso ter uma obra para recebê-lo de Deus. Eu não preciso barganhar isso com Deus. Não tem como eu comprar esse dom de Deus. Ele é mediante a graça. É mediante o governo do Espírito Santo. É Ele que dá. Claro que o crente deve ter boas obras, é claro, mas isso não atrai o dom do Espírito. Isso é um ato gracioso, soberano do Espírito Santo. E a Bíblia diz, então, que nem um dom faltava. Isso é impressionante. A palavra ristereu, ali do grego, quer dizer, então, que não falhava, não faltava, é isso que significa, tá? Não faltava, tudo se tinha à disposição desta igreja. Que coisa impressionante. Agora, vamos adiante. Aqui diz uma igreja de muitos dons. Uma igreja de muitos dons. Mas carnal. Olha que coisa impressionante. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 1 e 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, olha que coisa séria. Paulo chamou esta igreja de carnal e imoral. Ele até diz, então, ali no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, e no versículo de número 1, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, palavra grega pneumatikos, espirituais, e sim como a carnais, sarkikos. Sarkikos do grego quer dizer da carne, tá? Como crianças em Cristo. Interessante a palavra criança. Paulo está dizendo que aquela igreja, embora nenhum dom faltasse para aquela igreja, no entanto, havia ali imoralidade, havia ali divisões. Olha que coisa impressionante, tá? Que coisa terrível. Divisões
inveja e imoralidade sexual. Tudo isso. Então, veja bem, no versículo 2, Paulo chega a dizer: leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A palavra carnais, sarkikos, ali do grego, ela significa alguém que está sob o controle de apetites animais. Então veja bem, um homem carnal, uma mulher carnal, segundo o grego sarkikos, é uma pessoa que ela está sob a mesma influência de que um animal. Assim como um urso, um leão, um lobo devora a sua presa, assim é o homem carnal. Ele é dominado pelos seus instintos e os seus apetites carnais. Então, olha só o comentário que nós temos aqui a seguir. Isso aqui é muito importante. É muito importante. E as pessoas confundem dons espirituais com caráter. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então, aqui cabe um comentário. Eu sou pentecostal, prego e incentivo que os fiéis, que a igreja, que a igreja de Cristo busque os dons espirituais. No entanto, meus amados, não confunda dons espirituais com caráter. Toda pessoa que tem dons espirituais deveria ter um caráter refinado segundo a mente de Cristo. Mas nem sempre isso acontece. O Espírito de Deus é tão bom, o próprio Deus é tão gracioso que ele concedeu dons. Mas há pessoas, às vezes, alguns casos, e não são poucos, as pessoas esquecem dos outros processos do crescimento espiritual, que é a regeneração, a santificação, que é quando eu me torno mais parecido com Cristo a cada dia. Então não dá para confundir. Tem pessoas que confundem. Às vezes você vai ver uma pessoa com dom espiritual, mas ela pode ser grosseira, ela pode ser estúpida, difícil relacionamento, mas tem um dom espiritual. Então isso pode acontecer. Eu conheço outras pessoas desprovidas de dons de profecia, de operação de milagres e maravilhas. No entanto, são pessoas dóceis, queridas, educadas e boas de conviver. Uma igreja onde predomina inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Ou seja, uma igreja ou pessoas que são dominadas pela sua natureza animal, como quer dizer o grego ali, sarkikos. Sarkikos. É carne, então é natureza animal, é isso que implica a palavra sarkikos. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Uma paradinha aqui para comentar. Os dons não podem te fazer, ou nem sempre te farão mais espiritual que os outros. É que nem essa questão de espiritualidade, né? Às vezes a gente confunde uma pessoa que é fervorosa na sua adoração, é mais extravasa no seu culto,
é mais barulhenta e a gente confunde achando que isso é sinônimo de espiritualidade. Quando muitas vezes no culto, na congregação de Deus, no arraial, você vê pessoas quietas, adorando a Deus, muitas vezes em silêncio, mas que você não vê tantas manifestações, mas de glória a Deus, aleluia, línguas estranhas e dons espirituais. No entanto, é uma pessoa dócil, querida, educada e muito espiritual, inclusive. Então, vamos separar as coisas. Todavia, os dons são concedidos pela graça de Deus, né? Um favor imerecido. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Eu já falei aqui antes que não é por méritos próprios, não é por dar uma grande oferta, um grande dízimo. Você deve dizimar, a Bíblia aconselha você a fazer isso. Ofertar atrai bênçãos para a casa, para a sua vida, além de suprir as necessidades da obra de Deus, dar comida aos pobres, tudo isso é bom. Dizimar, ofertar, obra social, tudo isso é bom. Mas isso não compra o dom do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo se agrada de você fazer boas obras, de você ofertar, contribuir com missões, ajudar, dizimar, ajudar na construção, no aumento da igreja, tudo isso é bom, tudo isso agrada a Deus. Porém, você não pode fazer isso como se estivesse comprando Deus. Os seus dons não são por méritos, mas é um ato da graça e da bondade de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, a vós que praticais a iniquidade, meu Deus do céu. A vós que praticais a iniquidade. A palavra praticar ali do grego, ergazomai, vem de ergazomai, quer dizer trabalhar, labutar, porque ergazomai vem de ergon, quer dizer trabalho. Então aquela pessoa que trabalha, que pratica, que se esforça para fazer o iníquo, a iniquidade. Do grego, anomia. A anomia é condição daquele que não cumpre a lei. Porque anomia vem do radical anomos. E anomos quer dizer destituído da lei. Nomos é lei, tá? Nomos é lei. Anomos, esse A, esse alfa, né, a letra do grego, esse alfa na frente de nomos quer dizer não cumpridor da lei. Então a pessoa que é iníqua, a pessoa anomia, nomos é lei, anomia não pratica a lei, é uma pessoa que gosta de fazer o contrário do que está na palavra de Deus. A pessoa que não trabalha para cumprir o que é certo. Uma pessoa fora de lei, fora da lei. Então, queridos, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, tá? Tem muita gente que fala bonito, prega bonito, ensina bonito, canta bonito. Porém, o que vale aqui, segundo a palavra do Senhor, é a
prática. Não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta expulsar demônios, não adianta fazer maravilhas, mas se pratica a iniquidade. Então, queridos, tem muita gente que expulsou demônios, que levantou paralíticos, mas vai gritar Senhor lá no inferno, porque perdeu a salvação, porque não vigiou quanto à sua fé. Vamos adiante. O subtópico 2, aqui está escrito: edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. Agora vejam bem essa palavra, si, a si mesmo. Quando falamos em línguas estranhas, o primeiro a ser edificado somos nós. O apóstolo Paulo vai dizer em outro trecho que aquele que ora em línguas ora bem. A oração em línguas, ela é terapêutica. Todo crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em outras línguas. Agora, uma vez batizado com o Espírito Santo, pratique a oração em línguas. É o teu devocional no teu quarto de oração. Eu sempre digo que 50% da tua oração, 40% no mínimo, que seja em línguas estranhas. Deixe o Espírito Santo falar através da sua boca, porque assim ele estará falando em mistérios com Deus. E você está sendo edificado. A palavra, aquele que fala, é do grego laleu, e a palavra língua é glossa, por isso glossa, que vem de glossolalia, né? Falar em línguas estranhas. Edifica a si mesmo, tá? A palavra grega ali, oikodomeu é construir uma casa. Então, a palavra edificar aqui do grego, olha só, a palavra edificar do grego é oikodomeu, que vem de construir. Até no português, né? Edificar é alguém que constrói, mas oikodomeu geralmente é utilizado em construção. Então, quem está falando em línguas estranhas, ele está reconstruindo as suas emoções. Ele está sendo reconstruído emocionalmente, porque os desgastes do dia a dia, as pancadas, as crises emocionais, as frustrações, situações que desabam com você, mas quando você ora em línguas, você levanta da oração curado. Eu recomendo que ore em línguas, assim como Paulo também. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. É o que estávamos falando, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele incentivava os crentes a orar em línguas. Como eu disse antes, sem querer ser repetitivo, oração em línguas é terapêutica, ela é curativa, edificando os outros. Bom, já vimos que a oração em línguas, então, edifica a si mesmo.
Pastor, mas isso não é egoísta? Não, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Eu sempre digo que a pessoa, todo cristão, ele tem que pensar em si também. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que estar curado, eu tenho que estar edificado, eu tenho que estar reabastecido, abastecido, transbordante de Deus. Porque se eu estou bem com Deus, eu consigo derramar isso para a minha família e derramar isso para os meus irmãos e para a igreja de Deus. Então, cuida de ti mesmo, se fortalece. A oração em línguas é uma arma poderosa. E quantas vitórias eu já tive ao orar em línguas estranhas. Isso não significa que se você orar na nossa língua, que é o português, Deus não te ouça. É claro que Ele te ouve. Nós teremos mais para frente, nas próximas lições, oportunidades de falar deste assunto de forma mais minuciosa. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em Cristo, olha só, vamos ver como é que diz isso na Bíblia. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, 1 Coríntios 14, versículo 12, procurai progredir para a edificação da igreja, tá? Para edificação da igreja. Então, o exercício dos dons espirituais é um abençoador daquele que está à minha volta, do meu irmão em Cristo. Muito bem. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando o dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. A Bíblia diz: procurai, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, procurai os dons espirituais. Agora, a palavra procurai, do grego zeteu, quer dizer procurar a fim de encontrar, com um raciocínio investigativo, como um investigador. Não é procurar de forma a se achar cheio, de forma acidental. Zeteu, no grego, da palavra procurai, é no sentido de se esmerar, de se empenhar em achar aquilo que se procura. É gastar tempo, é requerer, é empenhar-se de fato. Então vamos adiante. Aqui nós temos edificando até o não crente. Olha que coisa impressionante. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificar a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem. Vamos adiante. A fim de que a igreja fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a
frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós, conforme 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 23, onde diz: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se pusessem a falar em outras línguas, no caso de entrar indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, o que o apóstolo Paulo está aqui dizendo, que todos aqueles que frequentam as nossas reuniões, ele deve ser edificado, né? Aquele visitante, aquele incrédulo, aquele indouto. A palavra incrédulo ali do grego é apistos, porque pistes é fé, apistes quer dizer sem fé, sem crença, tá? Então, a profecia, ela edifica a igreja inteira. Por esse motivo, quando alguém está falando em línguas estranhas no culto público e fala em línguas, ali a Bíblia diz que ele fale com si mesmo para que ele seja edificado, porque as pessoas não estão entendendo que a pessoa está falando em línguas, ao mesmo que entre o dom de interpretação de línguas, que o dom de variedade de línguas com o dom de interpretação de línguas, somados é igual a uma profecia genuína. Mas não havendo o dom de interpretação de línguas, então quem está falando em línguas deve falar baixo e consigo mesmo, tá? Para que a igreja, porque assim, quem está falando em línguas, só ele está sendo edificado, e a profecia, ela acaba edificando a todos. Muito bem. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de número 9, ali diz: como compreenderão o que está sendo falado? Então, não tem como o visitante entender essas nossas manifestações. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Vale lembrar, né, que ele diz que entre o 12 e o 14, evidentemente é o capítulo 13, e no capítulo 13 fala sobre o amor. Então, 12 dons espirituais, 14 continua falando sobre dons espirituais, mas no capítulo 13 o apóstolo fala sobre o amor, dizendo que sem amor não existe ou não adianta ter dons espirituais. Conforme diz Thomas Hover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual, com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas, né, ou de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação, como diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, aonde diz que o amor tudo suporta, o amor não suspeita mal, o amor é paciente, é benigno, não inveja. É um texto lindo do apóstolo Paulo. O amor tudo sofre. O amor está acima de qualquer dom espiritual, porque a mesma Bíblia diz que as línguas cessarão, mas o amor, em outro trecho, o amor nunca cessará, porque o amor
faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 9. Aqui em cima, os ministros sábios arquitetos, são sábios arquitetos, conforme 1 Coríntios 3,10. O fundamento já está posto pelo apóstolo, que é Jesus Cristo. Mas os ministros, os obreiros, têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, queridos, é nessa carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ali o apóstolo vai falar acerca dos tipos de obra. Ele compara a igreja com um edifício. Ele colocou o fundamento. E você sabe que para erguer uma casa, um prédio, um edifício, você precisa caprichar na fundação. Senão tudo desmorona. Esse fundamento, Paulo faz uma metáfora, é Cristo. É Cristo Jesus. Agora, as paredes desse edifício, Paulo deixou para mim e para você a responsabilidade. Quando ele diz, veja como edifica, mas veja cada um como edifica sobre ele. E ali ele cita madeira, feno, palha, ouro, prata e pedra preciosa. Então, o crente madeira, feno e palha, esse tipo de cristão, as suas obras serão queimadas no dia do juízo, porque madeira, feno e palha se queimam ao fogo. É uma pessoa que até teve Jesus, mas ele não fez nada, não edificou nada. Este não receberá galardão, que é a mesma palavra para salário, para recompensa. Ao passo que o cristão ouro, prata e pedra preciosa, ele não só teve a fé, a crença, mas ele fez uma obra lindíssima para Deus em amor, em obras, em bondade. Despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos e zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada
um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Ali é muito interessante essa palavra do apóstolo Pedro, despenseiros, oikonomos. Oikonomos vem da palavra oiko, que quer dizer casa, tá? E da palavra nomos, que quer dizer observância, lei, né? Oikonomos, então, é aquele que é um cuidador da lei. Ele é um cuidador das coisas. Oikonomos é o administrador do lar, dos afazeres do lar. É um gerente, é um superintendente. É o escravo para quem o chefe da casa ou proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres. Cuidava das receitas, das despesas da casa. Assim é o obreiro, assim é o pregador, assim é o pastor, assim é aquele que está sobre a liderança do povo. Ele deve administrar segundo o poder que Deus dá. Ele deve alimentar o rebanho do Senhor, prover o alimento espiritual, como diz ali acima. Então, isso é muito interessante. É aquele que administra aos outros o dom que recebeu. Olha que coisa linda essa frase. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. Bons despenseiros. A palavra dons ali é kalós. E kalós quer dizer excelente, insuperável, precioso, genuíno. Então, essa é a palavra para bom. Ao passo que no grego é kakos. Daí vem a palavra caco. Fulano é um caco. Você já ouviu essa expressão? Quer dizer, ele faz coisa ruim, mas eu e você devemos ser kalós. Quer dizer, fazemos kalós também é um adjetivo para bonito. É aquele que faz bonito, aquele que faz caprichado, aquele que faz com excelência. Ai daquele, disse Deus ao profeta Jeremias, que faz a obra do Senhor negligentemente, outra versão dirá relaxadamente. Capriche no que você for fazer para Deus. Vamos para a conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal. Olha só que palavra. Nós precisamos do poder divino. E os dons são como um arsenal à disposição do corpo de Cristo. Para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. A igreja necessita de poder. Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra dinamis do grego, que quer dizer força, poder, habilidade, capacitação. Alguém diz que dinamis, do grego, que vai girar a palavra dínamo, que é aquilo que, quem lembra, né, andava de bicicleta e o dínamo fazia acender a luz, o farolzinho lá da bicicleta, aquelas antigas, né? Então veja bem, a igreja precisa de dinamis, habilidade, ela precisa de poder. A igreja de Jesus precisa de poder, assim como a gasolina para um tanque de combustível está para o carro, assim o poder do Espírito Santo está para a igreja. Um tanque vazio, o carro não anda. Um crente vazio, uma igreja vazia de Deus, ela sofre, ela não sai do lugar. Os dons espirituais são um arsenal. É um armamento para destruir as fortalezas malignas. Busquemos os dons espirituais de Deus. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh, o pneuma Hagios, o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Só que a palavra testemunhas, martis vem de martírio. Ou seja, e martírio é a pessoa que ela testemunha, aí vem a palavra mártir, né? Martis, testemunha, aquela pessoa que é capaz de morrer se preciso for, mas não nega a Cristo. Daí vem a palavra mártir. Então, somente com o poder do Espírito Santo, um homem é capaz de ir até a morte, mas não negar a Cristo, como muitos irmãos fizeram no início da igreja primitiva. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Nunca de maneira vaidosa, egoísta, devemos usar os dons, mas sempre buscando um bem maior, que é a edificação da igreja de Deus. Nós temos aqui algumas perguntas e bom seria que você respondesse aí no teu caderno. Eu já disse, eu creio na aula passada, destine um caderno para você fazer as anotações. Não leve esse estudo de maneira banal, trivial, mas leve a sério. Tente responder a essas perguntas. Qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? De acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas? Por quê? Tente responder. Quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? Quais são estes capítulos? O que é essencial que o crente tenha para que a igreja seja edificada? Segunda lição, o que fazia o dispenseiro? Quer dizer, tente responder a estas perguntas para que fixe e seja guardado na sua memória esta importante lição. Tá bom? A próxima aula, lição 3, vai ser sobre dons de revelação. Olha que assunto glorioso para a próxima aula, permitindo Deus. Tá bom, queridos? Muito obrigado por ficarem até aqui conosco. Deus abençoe seus estudos, que a mão do Senhor esteja na sua vida. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.